Este programa tem o apoio de Game of Boards e CNA, Inglês Definitivo. Vem para o CNA, Largo do Machado. Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo Manique e hoje vamos falar sobre Deep Madness. Antes de continuar, não deixe de se inscrever no canal e dar o seu like, seu joinha, que é muito importante para nós. Então, vamos lá. Então, pessoal, esse jogo, ele é um jogo de 1 a 6 jogadores, tá? A idade recomendada é 16 anos ou mais, a duração diz na caixa de 60 a 120 minutos, mas ela passa fácil dos 120 minutos, chegando a 3, 4 horas, dependendo do número de jogadores. Eu particularmente, eu acho até 4 jogadores o número ideal. Tá? O que ele faz? Ele é um jogo de horror, né, de terror, ciência ficção, mitos de Cthulhu e é também uma espécie de dungeon crawler. Como diz meu amigo Rodrigo, do PHD Gamer, ele diz que ele concorda com ele, é um jogo que seria um Zombicide com esteroides. Tá? Ele foi um jogo Kickstarter, né? Foi lançado com bastante sucesso, teve uma segunda impressão, uma reimpressão, né? E ele é um jogo totalmente cooperativo, pode ser jogado solo, e tem um monte de coisa. Só o pledge básico já vem 3 caixas com muita história, muitas miniaturas de boa qualidade para jogar. O Deep Madness é um jogo de terror e ficção científica que nos mostra mineradores, cientistas, numa estação submarina, mineradora Kadath. Os jogadores deverão cooperar, né, como uma equipe de investigadores e tentar enfrentar o desconhecido. Enquanto uma crescente sensação de pavor se desenvolve. Tá? O jogo começa de uma maneira de dificuldade média e dali começa a aumentar de forma significativa. O que eles devem procurar? Eles têm que tentar descobrir o que está acontecendo na estação submarina. Algumas forças inexplicáveis das trevas estão aos poucos se espalhando dentro da fortaleza. Mas o que será que aconteceu? Por quê? As comunicações da estação não existem mais. Foi cortado. Alguns lugares estão submersos embaixo d'água. O que estarão fazendo os outros mineradores no fundo do mar que poderia ter acontecido esse problema? Por quê? Esse grupo está chegando num submarino à estação e eles se deparam com isso. O que será que foi descoberto no fundo do mar que os donos e as empresas que cuidam da estação e dão dinheiro não contaram para eles? Mas esse grupo irá encontrar a verdade. Meses antes de lançar o crowdfunding, esse jogo já era todo mundo já falava dele. Nossa, esse jogo deve ser legal, Cthulhu embaixo do mar. Realmente foi uma novidade. Uma coisa que fugia do Zombicide, que é zumbi e etc. Né? Então, o hype foi bem alto. Vamos ver um pouquinho deles. No geral, os componentes do jogo são muitos. Muita miniatura, muita pecinha, muito token. Tá? Os manuais são muito bem feitos, muito bem escritos. É difícil, eu não tive problemas para entender o manual. Vocês podem ver.
Eles mostram muitos exemplos, as miniaturas muito bem apresentadas, muito bem protegidas, não veio faltando peça. Os tokens, apesar de serem muitos, tem muito pequenininho, tudo muito bem detalhado. Eu só achei o cenário um pouco escuro, então às vezes para você identificar algumas miniaturas dentro do cenário, ver um token é um pouco escuro, esse é um pequeno problema. De resto, o jogo flui muito bem. Esses aqui são os tokens que simula o oxigênio deles. E vamos falar sobre o objetivo do jogo, né? Na introdução do jogo, os jogadores interpretam um ou mais heróis. Se for um jogador só, o ideal é que ele jogue com 4 personagens. Tá? Pode ser até 6 jogadores, mas eu não recomendo, porque o jogo se torna maçante. Porque cada carta você tem que ler o efeito e a história, o que torna o jogo rico. Agora, se forem 6 jogadores, depois de 1 hora de jogo, o pessoal vai estar só lendo a carta e o fluff vão esquecer. Então, não vou falar muito da campanha para não dar spoiler, tá? Mas cada missão terá um cenário pré-definido. Por exemplo, chegar a tal local, encontrar as válvulas, fechar as 3 válvulas e correr. O primeiro cenário é basicamente uma coisa parecida com essa. Não vou dar muito spoiler. Os turnos são bem fáceis, tá? Ele lembra um pouquinho o Zombicide. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles agora. Ela se passa em 4 fases. A primeira é a fase de corrupção, na qual o marcador de corrupção vai andar 1. Ela vai avançar. Ali vai se corromper um dos tiles. E vai ter o efeito, vão se colocar os efeitos de perigo. Depois disso, é a fase de aparição dos monstros. Os monstros vão spawnar. Esses monstros vão aparecer em quartos que já estão corrompidos, estes em vermelho. Para isso, utilizamos umas cartas de quartos que se representam neles. Primeiro você pega uma carta e esse quarto vai virar e vai estar corrompido. Depois deste deck você vai pegar as cartas, uma e depois a outra, são 2, e você vai gerar os monstros nas salas que ele aparece, que ele diz. Logo após será a fase de ativação. Nela, os investigadores e os monstros vão fazendo suas atividades de forma alternada. Por exemplo, cada personagem poderá fazer até 3 ações. E depois, por último, vem a fase de recuperação, que é o quê? Vai se modificar a ordem de ativação dos investigadores. Esta parte é uma das partes que eu achei mais legais. As possíveis ações que eles podem realizar são andar, procurar, da mesma maneira que é feito no Zombicide. Eles podem também lutar à distância, ou curta distância, ou no mesmo local, sendo que se for de um quarto para o outro, ele pode, a diferença do Zombicide é que ele só poderia enxergar
digamos que o monstro estivesse aqui, só poderia ser adjacente. Não, se houver porta, ele pode atirar de longe. Só existe o problema de estar salas submersas, né? Certas armas não têm efeito. Então, e eles podem atirar de longe. Se atirar de longe, ele acerta só um. Se ele estiver no mesmo lugar que o monstro, e ele fizer um melee ataque, o que sobrar de dano, ele acerta os demais. Então, por exemplo, aqui, se já tivesse passado e começasse agora a ação, ficaria aqui, ó. Ninguém, nenhum dos personagens. Depois esse monstro, a sorte que esse monstro não está ativo ainda, não está no mapa. Depois seria o médico andaria. Por exemplo, ele poderia fazer uma procura. Ele achou esta arma aqui, você colocaria embaixo do tile dele. E na segunda ação, ele poderia andar, certo? E ele tem a terceira ação, que ele poderia, o andar dele, ele poderia andar mais um e ficar aqui. Só que quando ele termina, cada vez que ele termina uma ação aqui, ele perde um de oxigênio. E é aqui que vem a parte legal do jogo. E também uma das mais difíceis. Porque se algum personagem... O personagem só não gasta oxigênio quando ele fica ali, ele para, ele não faz nenhuma ação. Ficou ali, acabou. Ele só gasta a última ação que ele terminou. Eu quero descansar, por exemplo. Ele não gasta ação. E isso vai andando, conforme vai acontecendo, isso vai perdendo até ele chegar ao negativo. E aqui ele vai começar a rolar dados para tomar dano. E se chegar até o final, ele morre. E o jogo acaba imediatamente quando um dos personagens morre. Então não tem player elimination. Isso é uma vantagem grande do jogo. Então você tem que calcular muito bem o que você vai fazer. Quando é a vez do monstro, digamos que vem pra cá, aí sim é a vez do monstro. Essa aqui não tem. Vem o Jared Drake, que ele também vai fazer as ações. O outro monstro não está ainda ativo no mapa. Não tem nenhum monstro desse tipo. Vem a Sophie Brigman. Ela pode fazer uma procura, etc. E aí vem sim o monstro. Aí no caso, tem um scriptzinho para seguir. Por exemplo, ele tem aqui, ó, Move and Special. Então ele vai mover. Se ele tivesse um Move and Attack, ele atacaria. Se ele tiver, já que ele tem um Move and Special, ele vai fazer o Special. O Special dele é um setupzinho aqui rápido que se faz, nada demais. E no caso, por exemplo, ele pode brotar pequenos seres dele daqui mesmo. E esses bichos, eles te atacam, né? Depois vem ninguém, depois outro monstro, no caso ele não está no mapa. Depois é o Samuel, que ele pode atirar nos bichos. Aqui não tem aquele problema do Zombicide, que você pode acertar o amiguinho, não tem isso. Ele também pode colocar uma porta, o que deixa o jogo muito bonito. Tem vários elementos aqui para você colocar no cenário. É importante lembrar que isso aqui, que é o contador da história, né? Por exemplo, isso aqui é um track que em algum momento, a cada rodada, vão acontecendo diferentes eventos, efeitos. Por exemplo, aqui vai um quarto vai ser consumido, tipo upside down, e 3 spawns, né? Aqui vai acontecer, por exemplo, uma falha de uma falha de oxigenação na ventilação da base. Então, é um efeito que acontece. Aqui, outra sala vai ser consumida. Aqui, outro efeito. Eu não vou dizer tudo para não correr risco de ter spoilers. E aqui termina, caso eles não consigam realizar a sua tarefa, a sua missão neste cenário. Certo? Então, essas mãozinhas aqui representam os objetivos deste cenário. É o primeiro mapa. O mapa também possui esses efeitos aqui diferentes, são diversos, que você precisa ficar atento para não esquecer de olhar. Isso aqui, por exemplo, tem vários efeitos, por exemplo, insanidade. E a insanidade é outro efeito que o jogo traz, que tem a ver com os eventos, os jogos de Cthulhu, né? Que, por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui é o personagem, né? Vamos melhorar aqui, Jared Drake. Isso aqui, o coraçãozinho, é
quanto ele tem de vida física. E aqui é quanto de sanidade ele possui, 4. A cada evento que acontece, eles podem, ou local que ele entra, ele pode ir tomando e gastando sua sanidade. E quando você mata um monstro, por exemplo, dependendo de quanto de sanidade você tomou aqui, eles viram e ele pode ficar maluco, ele pode ficar louco. A sanidade você pode utilizar também para diversos efeitos, como por exemplo, rerolar dados, tentar fazer dependendo do personagem, você ganha uma sanidade, você gasta uma sanidade para curar outras coisas. Tem muito, ou para utilizar uma arma específica, ou quando você encontra um artefato especial que você deve gastar sua sanidade para poder utilizá-lo e assim dizimar os monstros ou mantê-los longe do seu personagem. E cada personagem também tem um item que ele já começa. Pistola, por exemplo, ele pode dar o Suppressing Fire. Então é muito interessante essa ideia que eles tiveram de utilizar a sanidade. Vamos simular aqui como funciona o combate. Então, nossos personagens estão aqui acuados. Estão acuados ali. E o nosso capitão, ele tem aqui uma arma. Vamos ver qual é a que tem. Ele tem essa aqui, ó, a Hydrogen Torch. O ataque dá um adicional dano. E aqui na carta, você está vendo que aqui, ó, 3 é o número de dados que você vai jogar, 5 é para acertar, e o quanto de dano você vai dar no bichinho. Então nós vamos pegar os dados. Esses aqui são os dados. E, nossa, que rolagem boa. Ele tirou 1. Ele pode escolher tomar uma sanidade para rerolar um dado. Ok, 3. Para acertar com essa arma, ele tem que tirar quanto? 5. Então, ele deu 2 acertos. Então, cada dano são 2 de dano. Para machucar esse bichinho, se você for olhar aqui, ele tem, tá aqui, ó, quanto de vida e quanto de escudo. No caso, ele não tem nenhum de escudo, então ele tomou 4 de dano. Então ele com certeza matou 1. Sobrou um dano, que automaticamente dá nesse aqui que não tem escudo. Tá? Quando você mata um bicho, ele vai virar isso aqui. Se ele não tiver nenhuma sanidade aqui ocupando, tudo bem. Ele vai ganhar uma carta positiva que dá alguns atributos para ele. Por exemplo, melhore tal velocidade, você pode fazer tal coisa, movimentar mais um, ou curar um amigo. Mas, se ele tiver um desse aqui, ó, ele vira para o seu lado Madness. O combate é bem tranquilo, é muito legal, especialmente dos personagens. E é basicamente isso, um overview rápido, não é uma discussão de regras, porque o vídeo demoraria mais ou menos 40 minutos ou 1 hora para explicar tudo. Já existem diversos colegas aqui que já fizeram vídeos, mas é um jogo para quem curte Cthulhu e Zombicide que altamente recomendo. Então, isso é Deep Madness. Esse foi um rápido overview, mostrando o unboxing do jogo, mostrando a maioria das miniaturas rapidamente, falando como é a mecânica do jogo rapidamente, e tudo rapidamente. Então, espero que tenham gostado, dá seu like, se inscreve, quiser saber mais sobre esse tipo de jogos no estilo Dungeon Crawler, bota aqui embaixo, ok? Até mais.